estudar a lição? Hoje, terça-feira, dia 14 de abril, dia do make-off e nossas curiosidades. Estudarmos, ampliarmos mais o assunto desta semana. Vamos estudar primeiramente sobre as cartas aos Romanos e aos Gálatas. Então vamos lá. Cartas saíram, Paulo escreveu e enviou em aproximadamente 50 depois de Cristo, ou seja, ali na base de uns 18 a 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo e a ida de Jesus para os céus novamente. Esse foi o exato momento que foi escrita essas cartas, que se você quiser ler todas, obtenha. Carta de Paulo aos Romanos, depois o livro de Atos e o livro de Gálatas, depois de 2 Coríntios. Leia para que você entenda realmente sobre a mensagem para o povo, mas não só para o povo, mas para você também. Paulo escreveu a carta para os romanos, essa carta, mas ele nunca nem tinha ido na igreja de Roma. Mas então, como é que ele sabia que essa igreja existia? Porque ele já tinha ouvido falar, que a igreja de Roma estava crescendo cada vez mais. E surgiu, lá no dia de Pentecostes. Lembra do dia de Pentecostes? Se eu não estou enganado, estudamos isso há 3 meses atrás, a nossa terceira lição do primeiro trimestre. Estudamos aí sobre o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu para os discípulos. Foi a partir daquele momento que a igreja começou a crescer e ser fundada, a igreja cristã na cidade de Roma. E aí ele escreveu porque a igreja estava se desviando do verdadeiro caminho. E já a carta aos Gálatas. Na igreja dos Gálatas, Paulo já tinha ido, já estava lá, tinha pregado muito em Galácia, mas estava substituindo os erros da palavra, substituindo a palavra de Deus pelos erros, Os Gálatas estavam começando a rejeitar Cristo por causa do quê? Das cerimônias judaicas, aquelas mesmas, aquelas que tanto prejudiciaram a nova igreja cristã. Vimos isso demais, no primeiro trimestre, sobre as cerimônias judaicas, que os discípulos tiveram muita dificuldade para continuar o ministério por causa das cerimônias judaicas. Os judeus queriam impor as suas cerimônias, mas aí não se encaixavam com a igreja cristã. Muitos sim, mas outras não. Muitas já tinham sido propiciadas, acabadas, e as outras continuavam. Isso até hoje é um problema, Isso pode se notarmos hoje. Até hoje considera um problema. Vamos lá para a segunda curiosidade? Vamos falar agora sobre o problema da homossexualidade e como Paulo traz para nós hoje. Paulo reprovou o povo romano e o povo gálata sobre essa injustiça, essa impureza, essa aprovação do mal. Ele reprovou, deixou bem claro nas cartas dele. E não reprovou não apenas as que praticavam, mas também as que aprovavam, que aprovam aqueles que a praticam. Isso é um problema, porque nós meio que somos obrigados nós hoje, somos obrigados a respeitar. Isso não é errado, Todos nós temos o livre-arbítrio, não é errado. Mas é importante não nos acostumarmos com essa situação, entendeu? Não ficarmos tipo assim, não, é normal. Não é normal. Respeito tem que existir. Mas saber que isso não é certo, não é normal, totalmente errado, tem que saber, tem que estar nesse ponto, Exatamente isso que Paulo estava fazendo. Paulo foi mais severo, com essa situação, porque estava sendo imposta dentro da igreja. Olha só como estava. Aí já é um problema maior, e eu tenho que lidar com mais força. Mas não é desculpa para você ficar com aquela, não, é normal. Não é normal. O plano de Deus para o ser humano é esse aqui, ó, homem e mulher. A homossexualidade, em Romanos 1,26, Paulo usa a expressão contrários à natureza. Contrários à natureza de Deus. Contrários à natureza do princípio. Está totalmente contrário. Para identificar as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Isso é
contrários à natureza, e para hoje é a homossexualidade. E no tempo dos apóstolos, os pagãos, né? Você vê os romanos, se você for estudar a história de verdade, né, do período romano, você vai perceber de que o amor entre o homem e a mulher era ultrapassado. Não era algo totalmente feito de estágio de amor, mas a homossexualidade é um amor mais elevado do que o existente entre o homem e mulher. Olha só, né? Muito louco imaginar isso. Isso tudo ocorreu para que os atos homossexuais não fazem parte do plano divino para a sexualidade. Também não fazem parte da santificação cristã. Nem de uma, nem de outra. Devemos ter isso em mente. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Estarmos aprendendo Santa Mensagem. A santificação deve estar no nosso coração, hoje e todo sempre. Amém.